Nesse vídeo eu vou falar sobre as condições sociais da maior parte da população brasileira após o rompimento das relações Brasil-Portugal. Vamos ver então que a maior parte do povo brasileiro não foi contemplado com nenhum benefício, com nenhuma das medidas adotadas após o processo de independência do Brasil. Muito antes, pelo contrário, né? Não houve, assim, nenhuma alteração do ponto de vista social na vida dos brasileiros menos favorecidos, vamos dizer assim, né? Nós vamos ver que a começar pela população escrava, né? Vamos ver que desde o período que antecede a independência brasileira, já em 1814, nós temos aí uma série de rebeliões de escravos ocorridas em vários pontos do Brasil. Principalmente em 1814 vai ocorrer um movimento na Bahia, né? Esse movimento já era mais ou menos uma terceira tentativa entre os escravos baianos de se rebelar, e o objetivo dessa rebelião escravagista era matar toda a população branca baiana, né? Esse temor em relação às rebeliões escravos já vinha de longa data. Exatamente, o temor vem principalmente da Revolução Haitiana de 1794, que só termina em 1804, né? Que foi uma revolta de escravos que culminou com a independência do Haiti, né? Então, os senhores de escravos, eles temiam muito que os escravos aqui no Brasil, tentando imitar, né, ou querendo imitar a rebelião haitiana, também tentassem se rebelar ou se rebelassem contra a sua condição, né, de escravo, né? Então, em 1814 acontece esse movimento na Bahia. Em 1820, um general francês que estava aqui no Rio de Janeiro, ele vai enviar um memorando ao intendente-geral de polícia, também instalada no Rio de Janeiro. Esse intendente era Paulo Fernandes Viana, dizendo o seguinte, aspas, toda revolução que se efetuará no Brasil será a sublevação dos escravos que, quebrando os seus ferros, incendiarão as cidades e as plantações e trucidarão os brancos. Fecha aspas, né? Então, esse medo era geral. Mesmo assim, a escravidão permanecia, era uma instituição intocável, né? Durante todo o movimento que culminou no 7 de setembro de 22, não se tocou na questão escravagista, como eu já disse em vídeos anteriores. Vamos ver ainda que antes da independência, em 1820, né, vai ocorrer aqui em Minas Gerais também uma rebelião de escravos que envolveu uma quantidade enorme de homens, né? E essa rebelião, ela se dá em decorrência da Revolução do Porto de 1820, que não tocou na questão escravista, né? E aí nós vamos ver que essa rebelião, ela vai levar os escravos a custarem entender que a Revolução do Porto foi um movimento branco, né? E que o liberalismo que foi ali pregado, discutido, que foi implantado, era apenas para os portugueses, né? Além do mais, na Assembleia de 1823, né, a Assembleia que foi fechada pelo imperador, vários escravos enviaram para essa Assembleia algumas petições reivindicando as suas liberdades. Mas nenhuma providência, nada foi feito, nenhuma providência foi tomada. Nas guerras de independência, muitos escravos foram recrutados para lutar nos campos de batalha. E eles esperavam que, em troca, obtivesse a sua liberdade. Também isso não aconteceu, né? Então, a independência, na verdade, ela não se direcionou para as populações menos favorecidas, né? Mais vulneráveis. Então, ela marginalizou, além dos escravos, ela marginaliza também a população indígena, os negros alforriados, os mulatos,
os mestiços, os analfabetos, dentre outros, né? Que não foram em nada beneficiados. Então, foi um movimento que, do ponto de vista social, não alterou o cenário brasileiro. Um movimento feito pelas elites para as elites, né? Então, só essa camada que foi, essas elites é que foram beneficiadas. Muito bem. Os escravos, de fato, eram vistos como uma força de trabalho indispensável, né? Mas havia, apesar dos senhores de escravos considerarem que não havia outro formato de força de trabalho para o Brasil, eles viam também que havia um temor, né, um medo da rebelião, das rebeliões escravas, mas ao mesmo tempo havia um ganho enorme com o tráfico negreiro no Brasil, né? Era praticamente o tráfico negreiro que sustentava a economia brasileira nesse período, né? Nós vamos ver, inclusive, que até aqueles grupos, aquelas pessoas, né, que defendiam a igualdade de direitos, a liberdade para todos, possuíam escravos, né? Tal era a importância que tinha esse elemento para a economia brasileira, para o trabalho no Brasil. Podemos citar, inclusive, aqui alguns exemplos. É o caso de Alvarenga Peixoto, que foi um dos conjurados mineiros em 1789, era ouvidor aqui em Minas Gerais e tinha 57 escravos. Participou de um movimento que lutava pela separação, pela independência do Brasil, mas do ponto de vista da escravidão, ele era também um senhor de escravos. Cipriano Barata, que nós já falamos aqui tanto dele, né? Um revolucionário exaltado, radical, tinha 5 escravos. E assim vários outros. A Revolução Pernambucana de 1817, os revolucionários se comprometeram com o senhor de engenho que a escravidão seria mantida, né? E nós vamos ver, inclusive, que, do ponto de vista externo, logo que a Inglaterra começou a enviar produtos, né, para o Brasil para serem aqui comercializados, e foi assinado o Tratado de 1810, aquele Tratado de Comércio e Navegação, Amizade e Aliança. Uma das cláusulas do tratado exigido pela Inglaterra, e Dom João vai se comprometer com isso, era que a escravidão fosse sendo abolida no Brasil gradualmente, né? Mais tarde, nós vamos ver que em 1815, quando aconteceu o Congresso de Viena, os representantes portugueses vão concordar, através de acordos, de acabar com o tráfico negreiro aqui para o Brasil. Também durante o processo de reconhecimento da nossa independência, um pouco mais tarde, a Inglaterra, que concluiu essa negociação somente em 1825, ela deu um prazo até 1830 para que o tráfico negreiro fosse extinto aqui no Brasil. Veja bem, por que a Inglaterra tinha tanto interesse em extinguir o tráfico de escravos e abolir a escravidão, mesmo que fosse de forma gradual? Nós vamos ver que a Inglaterra, nesse período, está vivendo o processo de industrialização. As mercadorias inglesas chegam em toda a América, não é só aqui no Brasil, não. Chegam em toda a América em grande quantidade. A produção industrial inglesa, ela é intensa. E a Inglaterra vai se manter como a única nação industrializada do mundo até 1850, 1860. Então, por um século, a única nação industrializada do mundo era a Inglaterra. Então, o interesse dela em abolir a escravidão, não só no Brasil, mas nas áreas escravistas também do continente americano, era ampliar o mercado consumidor. Escravo não compra, porque escravo não ganha. Escravo é produto, ele é comprado. Então, logicamente, né, abolindo a escravidão, essa mão de obra escrava seria substituída pela mão de obra assalariada, e o trabalhador assalariado ele se torna, logicamente, um consumidor. E isso
com certeza ampliaria o mercado consumidor de produtos ingleses, né? Então, daí o interesse britânico nessa extinção, tanto do tráfico quanto do sistema escravista. Então, a Inglaterra deu um prazo ao Brasil até 1830, o reconhecimento foi concluído em 1825, como eu já falei, e até 1830 a Inglaterra deu esse prazo para que fosse abolido o tráfico negreiro aqui. A lei foi feita, foi aprovada, mas ficou engavetada. Aquela expressão que é um bordão famoso, né, da nossa linguagem popular, para inglês ver. Essa lei foi feita para inglês ver, porque na verdade ela não foi cumprida, ela não foi colocada para ser obedecida. Ao contrário, nesse período, entre 1830 e 1839, entraram aqui no Brasil mais de 400 escravos, negros que vieram da África, por quê? Para trabalhar na lavoura de café que estava em expansão. Então, essa questão também ficou a dever. Na verdade, a questão escravista no Brasil só vai ser discutida, né, mais na segunda metade do século XIX. Por quê? Exatamente pela pressão que a Inglaterra continuava a impor ao Brasil para que esse tipo de mão de obra fosse substituído pela mão de obra assalariada. Então, nós temos aí uma sequência de leis abolicionistas a partir de 1850, a começar pela Lei Eusébio de Queiroz, que é a lei que aboliu o tráfico de escravos para o Brasil, né? Então, a partir da Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, o tráfico passou a ser um negócio ilegal, né? O tráfico foi considerado um negócio realmente ilegal, um crime, mas mesmo assim, nós vamos ver aí nos gráficos, né, que através do comércio paralelo, os escravos continuavam a entrar no Brasil, não na mesma quantidade que entrava até então, mas continuaram entrando até um certo momento. Mais tarde vieram outras leis, como a Lei do Sexagenário, a Lei do Ventre Livre e, finalmente, a Lei Áurea de 1889, assinada pela Princesa Isabel, que naquele momento estava, 13 de maio de 1888, ela estava no poder, né, substituindo o pai, que estava afastado por questões de saúde, e ela então assina a Lei Áurea, que é uma lei extremamente restrita, ela tem apenas 2 artigos, né? O primeiro artigo está abolida definitivamente a partir dessa data a escravatura no Brasil, e o artigo 2 dizendo revogam-se todas as disposições em contrário. Na verdade, a lei ela não dá nenhuma cobertura a esses ex-escravos, né? A partir de então, ela não dá nenhuma condição de sobrevivência, nenhuma condição de trabalho, nem de moradia, nada, né? Os negros foram libertados, mas ficaram aí ao Deus dará. Muitos, inclusive, preferiram permanecer nas fazendas aonde trabalhavam, né? Temendo realmente um futuro aí meio incerto, né? Bom, ainda nesse vídeo vamos falar do processo de abdicação de Dom Pedro I, né? Dom Pedro I vai abdicar do trono brasileiro nos anos 30, 1831, e o que levou a essa abdicação? Então, vamos falar um pouco sobre a abdicação do imperador, né, ocorrido em 7 de abril de 1831. Então, quais seriam os motivos, os fatores, né, que culminaram nesse fato, né? Veja bem, no dia 10 de março de 1826, morreu em Portugal Dom João VI, né, de causas misteriosas. Ele estava quase chegando aos seus 59 anos, né? E a hipótese é que Dom João tenha sido envenenado, e a culpa vai recair sobre sua mulher, Carlota Joaquina, né? Que por algumas vezes tentou afastá-lo do poder, né? E também será considerado culpado o filho Dom Miguel, um pouco mais novo que Dom Pedro I. Dom Miguel tentou alguns golpes, né, contra o pai, mas nenhum deles ele obteve sucesso. Muito bem. A morte de Dom João causou um certo reboliço, tanto em Lisboa quanto no Rio de Janeiro. Por quê? Porque Dom Pedro era o sucessor do pai,
né? E a partir do momento em que essa notícia chega ao Brasil, e aí a elite brasileira, principalmente, começa a discutir e a refletir sobre como seria a reação do imperador brasileiro. Então surgiram aí algumas hipóteses, né? Alguns questionamentos, né? Havia então um questionamento que vai se propagar no Rio de Janeiro, era que se Dom Pedro decidisse ir para Portugal, né, e governar as duas coroas de lá, a independência do Brasil seria anulada? É uma interrogação. A outra questão, que também era propagada, divulgada, era que se Dom Pedro ficasse no Brasil e unisse as duas coroas, né, que as duas coroas se unissem, como que seria a situação de Portugal? Se tornaria colônia do Brasil? Outra interrogação. Então, diante desses impasses, desses questionamentos, Dom Pedro decide consultar os seus assessores, os seus conselheiros. Uma parte desse grupo que o assessorava alega que não teria nenhum problema ele unir as duas coroas, desde que ele mantivesse a autonomia dos dois países. Mas um outro grupo sugeriu uma coisa um pouco diferente. O quê? Sugeriu que ele assumisse a coroa portuguesa até que a situação se acalmasse, tanto lá em Lisboa quanto aqui no Rio de Janeiro, e que depois ele abdicasse do trono português em favor da sua filha, Maria da Glória, que na época tinha apenas 7 anos de idade, né? Então, essa era a sugestão de um dos grupos. O fato é que Dom Pedro governou muito pouco tempo Portugal, com o nome de Dom Pedro IV. É com esse nome que ele será aclamado, né? Ele vai governar Portugal de 20 de março até 2 de maio de 1826. Então, um período que durou pouco mais de um mês, né? Apesar de ser um período curto, Dom Pedro vai, nesse tempo, né, aprovar uma nova Constituição para Portugal. Por quê? Porque a Constituição portuguesa foi elaborada e aprovada em 1822 pelas Cortes de Lisboa. Só que em 1823 vai haver um movimento liderado então pelo seu irmão Miguel, né, chamado Vila Francada. Esse movimento ele vai anular a Constituição em vigor e vai tentar retomar em Portugal o absolutismo, né? Então, quando Dom Pedro assumiu o governo português em 1826, o Estado português ainda estava, né, sem uma Constituição. E ele, então, vai propor a elaboração de uma nova Constituição, isso será feito, e ele, então, aprova essa Constituição para Portugal, uma Constituição bem no modelo da Constituição Brasileira de 1824, né? E, então, é uma Constituição que vai vigorar em Portugal por algum tempo. Na verdade, com a morte do pai, Dom Pedro governou Portugal porque a filha era criança, não podia assumir, então ele fica assim na retaguarda, né, em Portugal. Outro aspecto que deve ser considerado é que em 1829 morreu no Rio de Janeiro a imperatriz Leopoldina, né? Ela morre aos 29 anos, muito jovem, né? Estava na sua 8ª gravidez e desde que houve a independência e que Dom Pedro assumiu o seu relacionamento com Domitila de Castro, mais tarde Marquesa de Santos, que Leopoldina, aliás, se via como uma pessoa hostilizada pelo marido, muitas vezes agredida, né? E porque a vida e humilhada. A vida do imperador era pública, né? Ela era publicada em jornais, ele não escondia, ele deixava bem claro a sua relação com a Domitila de Castro, sabia-se perfeitamente da vida boêmia que Dom Pedro levava, a vida mundana, né, que ele mantinha. Então, tudo isso era fator, né, de humilhação para Leopoldina, né?
Entre 1829 e 1830, Dom Pedro tenta legalizar a sua situação com a Marquesa de Santos, né? Ele tenta legalizar o casamento, né? Mas ele vai ser impedido pela elite brasileira e pela nobreza brasileira, que aqui existia ainda um grupo de nobres, e o próprio José Bonifácio, que não aceitou essa medida que ele queria tomar, né? Alegando que Domitila era uma mulher comum, não possuía título de nobreza, que o título de marquesa ele havia dado a ela de presente, na verdade ela não tinha uma tradição de uma nobre, né? Então que não ficaria bem ele legalizar esse seu relacionamento com Domitila de Castro. Então o que ele faz? Ele vai propor a ida do Marquês de Barbacena à Europa, e uma das missões do Marquês de Barbacena seria ali arrumar uma esposa para ele, né? Então, ele vai dar essa incumbência ao Marquês de Barbacena, né? Que se conseguisse na Europa uma jovem, né? Princesa que se dispusesse a se casar com ele. Na verdade, o Marquês de Barbacena vai tentar em várias regiões da Europa sem sucesso. Alega-se que entre 6 e 8 princesas recusaram o pedido do imperador, né? Nós vamos ver que muitas delas, né, alegavam que ele era mulherengo, que ele mantinha relações extraconjugais, então não se interessaram. Além disso, nós vamos ver que nesse período começa também a ficar mais evidente a desconfiança da elite brasileira em relação ao imperador, né? Uma desconfiança de que, na verdade, ele tendia mais para o lado português do que para o lado dos brasileiros, né? O fato de Dom Pedro ter aceitado o pagamento daquela pesada indenização exigida pelo Estado português para reconhecer a nossa independência era visto pela elite brasileira como uma prova de que o governante realmente estava muito mais do lado de Portugal do que do lado do Brasil, né? Então, nós vamos ver que a elite tinha aí uma certa desconfiança. Ao mesmo tempo, em 1830, Barbacena noticia para Dom Pedro que ele tinha conseguido uma princesa para ele na Europa. Essa princesa era uma jovem de 17 anos, né, que estava se colocando disponível para se casar com ele, mas impondo algumas condições. Essa jovem é Amélia de Laustenberg, né? Ela é neta de Josefina de Beauharnais, que foi casada com Napoleão, e ela o pai dela, Eugênio de Beauharnais, que é duque de Laustenberg, foi adotado pelo imperador francês, né? Ele era filho de Josefina, mas não era filho de Napoleão, mas Napoleão o adotou. Então, ela vem de uma linhagem da nobreza germana e ela aceita, impondo para isso algumas condições. Uma das condições impostas por Dona Amélia era que ele, então, rompesse com Domitila de Castro. E ele, então, não pensou duas vezes, né? Logo que chega a notícia aqui no Brasil de que ela exigia esse rompimento, ele vai mandar Domitila para São Paulo, que é a sua província natal, né? Rompe definitivamente com a Marquesa e fica esperando a chegada da nova imperatriz do Brasil, que é a Dona Amélia, que depois também a gente vai falar sobre ela. O fato é que, como eu já disse, a elite estava com muita desconfiança em relação ao imperador brasileiro, né? Vamos ver ainda que havia alguns fatos, além, né, da questão dessa tendência sempre para o lado português, havia acontecimentos que já vinham de um bom tempo, né? E que também foram assim, estavam ainda muito em pauta nas discussões da elite brasileira, nos bastidores políticos, acontecimentos que vão contribuir, né, com essa impopularidade do imperador.
a impopularidade do imperador vinha num crescendo desde a morte de Frei Caneca, quando o Frei Caneca foi fuzilado em decorrência da Confederação do Equador. E aí vieram outros acontecimentos, né? Como, por exemplo, havia ainda muita reclamação pelo fato de Dom Pedro ter anulado o projeto constitucional de 1823 e ter fechado a Assembleia nesse mesmo ano, né? Além disso, havia também a sua relação com a imperatriz Leopoldina. Leopoldina, ela se tornou uma pessoa muito popular na corte, né? Ela aprendeu a falar o português, ela tinha um relacionamento muito bom com a população da corte, né? A população comum da corte instalada no Rio de Janeiro. E a relação de Dom Pedro com a imperatriz se tornou realmente um fato de insatisfação por parte da elite brasileira, né? Quando ele, então, a tratava muito mal, a hostilizava, enfim. Além do mais, Dom Pedro ele tinha um discurso liberal, mas as suas atitudes eram autoritárias, né? Então, isso também trazia uma certa desconfiança a essa elite que o cercava. Além do mais, né, nós vamos ver que já entre os anos 28 até 31, que é quando ele abdica, ele vai perseguir muitos jornalistas, ele vai impor uma severa censura à imprensa e à maçonaria. Tudo isso vai só acumulando, né, essa desconfiança e essa impopularidade. Bom, além disso, temos ainda um fator externo que também vai vai contribuir para esse rompimento de Dom Pedro com o governo brasileiro. Em 1830 vai acontecer na França uma revolução, a Revolução Francesa de 1830. Essa revolução ela vai depor o então rei Carlos X, que inclusive era primo de Dom Pedro I, um primo meio distante, mas eram parentes, né? Ela vai depor então esse rei, o rei Carlos X, que era um monarca absolutista, né? E essa revolução ela vai acabar definitivamente com o absolutismo no Estado francês, né? Esse acontecimento vai ser muito comemorado pelos liberais brasileiros, né? E aí, Dom Pedro vai ficar com as barbas de molho, porque ele viu que Carlos X foi deposto na França e diante da situação dele no meio político brasileiro, né? Ele ficou temendo que o mesmo pudesse vir a acontecer com ele. Então, o que ele decide fazer até a conselho de José Bonifácio? Ele decide viajar por algumas províncias do Brasil para, assim, medir, dosar até que ponto, né, ele ainda estava sendo aceito nessas várias províncias. Então, em 1830, ele já estava casado com a Amélia, ela já havia chegado aqui na corte brasileira, ele decide viajar a Minas Gerais, né? E então ele vai acompanhado pela nova imperatriz. A viagem durou 2 meses até que o casal imperial vai chegar na capital de Minas, que era Vila Rica. Nós vamos ver então por que Minas Gerais vai ser a primeira província a ser visitada. Exatamente porque quando a época do processo de independência, quando ele esteve aqui em Minas Gerais, ele ganhou muito apoio, ele foi muito bem recebido, bem recepcionado, né? Então ele esperava que o mesmo pudesse vir a acontecer nessa nova viagem que ocorre nesse ano de 1830. No entanto, essa recepção, que esperava ser uma recepção com festas, honrarias, né? Ela, ao contrário, foi uma recepção muito melancólica, muito apagada. Tanto que o casal permanece em Vila Rica apenas por 2 dias, né? E aí, quando ele retorna ao Rio de Janeiro, os portugueses vão receber o Dom Pedro com muitas homenagens, com festejos, comemorações. Ao passo que os brasileiros receberam Dom Pedro com muita frieza. Essa recepção dos portugueses ao imperador vai levar a um movimento, a uma, vamos dizer assim, um atrito
entre os dois lados, brasileiros versus portugueses, que veio a ser a Noite das Garrafadas. Por quê? Quando Dom Pedro chega ao Rio de Janeiro, os portugueses iluminaram as suas casas, deram vivas ao imperador, né? E essa recepção foi preparada por uma entidade chamada Colunas do Trono, que era uma entidade de tendência absolutista, que defendia o absolutismo, né? E os brasileiros resolveram reagir contra isso, né? Então isso leva a um embate entre os dois grupos, e por várias vezes representantes da Assembleia no Brasil pediram a Dom Pedro que intervisse nesse movimento, que acalmasse os ânimos. Ele não deu resposta, ele simplesmente ignorou. Muito antes, pelo contrário, no dia 5 de abril de 1831, ele vai demitir o ministério que estava o assessorando, né? E vai substituir esse ministério por um ministério bastante conservador, formado pela maioria de portugueses, né? Que recebeu o nome de Ministério dos Medalhões ou Ministério dos Marqueses, né? Essa situação não foi aceita pela Assembleia Brasileira. A Assembleia não vai reconhecer esse Ministério dos Marqueses e vai exigir que o imperador voltasse atrás, demitisse esse ministério e voltasse ou renomeasse o antigo que havia sido deposto. E aí a resposta dele veio em 7 de abril desse mesmo ano, 1831, às 3 horas da manhã, quando ele vai entregar ao major Miguel Frias um comunicado, né? Um comunicado à nação dizendo o seguinte. Esse comunicado ele pede que seja lido para todo o povo brasileiro, né? E esse comunicado diz o seguinte, abre aspas, usando do direito que a Constituição me concede, declaro que hei muito voluntariamente abdicado na pessoa do meu muito amado e prezado filho, o senhor Dom Pedro de Alcântara. Ponto. Boa Vista, 7 de abril de 1831, 10º da independência e do império. Fecha aspas. Pronto. Ele abdica do trono, né? E em favor do filho, Dom Pedro, que vai ser futuramente Dom Pedro II, que na época tinha apenas 5 anos de idade, logicamente não pode governar. Então, nesse período, será instalada entre 1831 e 1840 as regências no Brasil, que é assunto para outros projetos, né? Bom, nós vamos ver que quando ele abdicou, no dia 7, ele vai abandonar o palácio imperial, né? Deixa José Bonifácio como tutor dos seus filhos, todos os filhos crianças, né? Januária com 9 anos, Paulo Mariana com 8, Francisca com 7 e Pedro com 5 anos, né? Quando ele sai do palácio com a imperatriz e a filha mais velha, Maria da Glória, essas crianças ainda estavam dormindo, de maneira que ele não despediu dos filhos, né? Ele viaja, então, em companhia de Amélia e de Maria da Glória. Maria da Glória futuramente será a rainha de Portugal com o nome de Maria II, né? Tanto Dom Pedro I do Brasil ou Dom Pedro IV de Portugal, ele morre em 24 de setembro de 1834, faltando apenas 2 semanas para completar 36 anos, né? Ele estava tuberculoso, a tuberculose havia deteriorado a sua saúde, né? Detonado o seu organismo, a saúde dele estava bastante debilitada, mas mesmo assim, diz os historiadores, os seus biógrafos, que ele trabalhou até os últimos dias de vida, trabalhou incessantemente, né? Nas primeiras semanas de setembro, ele sonhou que ele ia morrer no dia 21 daquele mês, contou para a imperatriz o seu sonho e, na verdade, ele errou apenas por 72 horas, porque ele morre no dia 24 de setembro de 1834, certo? Muito bem, encerramos aqui o primeiro reinado, né? E então, agora eu peço a vocês que assistam, comentem e compartilhem, e muito obrigada.